Pessoal, agora está começando também na sala do Hands-On. Não sei se alguém vai sair daqui para ir lá. A palestra da Renata. Ela vai falar sobre acelerando seus produtos de dados do Databricks com o Data Products da SAP e o Business Data Cloud. Essa sala fica assim. Desceu a escada, lá embaixo o pessoal tem o café, aí tem uma plaquinha indicando, tem 2 salas lá embaixo. Então, se alguém for assistir, a hora é agora. Gente, vou falar uma palavra, mas eu não quero que ninguém aqui comece a chorar, tá bom? Reforma tributária. Tá tudo bem? Todo mundo vivo? Estamos sobrevivendo? Esse tema está muito em pauta e praticamente em todas as empresas brasileiras, que é a reforma tributária. Para construir essa conversa, a gente vai receber, em dose dupla, a Rosana Matsu e o Jean Ricardo Soares, especialistas que atuam diretamente em soluções SAP voltadas para gestão tributária, crédito fiscal e conformidade. Eles vão mostrar como a tecnologia pode ajudar as empresas a enfrentar essa grande transformação com mais segurança e mais eficiência. Então, com força no coração, que esse tema aqui é arretado, vamos receber a Rosana e o Jean. Tem marcador de horário aqui ou não? Tem marcador de horário aqui ou não? Marcador de horário, não? Não tem? Marcador só para controlar com o tempo? Ele está arrumando. Ah, tá bom. Do tempo, ele está arrumando. Só para a gente não se perder aqui, porque senão a gente fala muito. Mas qualquer coisa, vocês olham para mim que eu Tá. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, agora a gente vai falar de um tema bem divertido, bem legal, que acho que todo mundo está, quando escuta nas empresas lá, seja como consultor ou como cliente, quando esse tema é falado, reforma tributária, o pessoal fica bastante feliz, bastante empolgado, né? E, claro, acho que desde que você, o nosso colega ali, que está mais de 10 anos ali nos Estados Unidos, acho que, fora quem está fora do país, acredito que todo mundo que está no Brasil sabe minimamente o que é reforma tributária. E se não sabe, é importante você saber. E acho que até foi falado aqui, né, que é um tema falado em todas as empresas. Né? Na verdade, assim, realmente não há uma empresa brasileira que vai sobreviver a 2027 se não estiver fazendo algo nesse exato momento sobre reforma tributária. Bom, essa é uma introdução, mas estou me apresentando. Meu nome é Jean, eu sou um dos diretores da TAS Consulting. Nós somos uma consultoria fiscal focada 100% no ambiente SAP. Eu tive contato com a SAP primeiro como usuário e depois eu fui convidado a entrar numa empresa que se chamava FH, que atualmente hoje é a NTT Data. Eu trabalhei mais de 10 anos junto da equipe da solução fiscal Guepard. Acho que uma boa parte aqui deve conhecer o Guepard, né? Uma solução fiscal voltada para o mundo SAP. Então, eu tinha um programa de partner lá, enfim, a gente participou desse programa de partner. Quando a FH foi comprada pela NTT, nós fundamos a TAS, que hoje nós somos um parceiro. Um parceiro, acho que estava muito alto, por isso que eu distanciei. Nós somos um parceiro homologado a trabalhar com a solução fiscal Guepard. Então, a TAS é uma consultoria tributária que, no seu portfólio de solução para o mundo SAP, nós atuamos com a solução fiscal Guepard e alguns produtos nossos, que a ideia é justamente compartilhar isso aqui com vocês. Bom, dadas essas pequenas considerações, também junto comigo aqui para falar um pouquinho mais especificidade, para dar um pano de fundo de negócio e tributário, para a gente entender o que é esse tema relacionado aqui à reforma tributária. Está aqui a ilustre Rosana Matsu, uma das nossas gerentes da área de consultoria tributária. Bom, o nosso tema aqui dessa manhã é falar
algo que talvez é um pouco deixado um pouco de lado, a gente fez inúmeros projetos de reforma tributária de ponta a ponta. Ou seja, desde ir para o cliente, mapear, de fato, todos os processos, entrevistar todas as áreas, entender o que impactava naquele negócio e ir para a parte prática. Aplicar SAP Notes, configurar SAP Notes e testar. E quando a gente começou realmente a se aprofundar no tema reforma tributária, de forma bem operacional e prática, a gente se deparou com um problema, né? A qualidade dos dados mestres, especificamente dados mestres de fornecedor e de materiais. E aí o que existe assim, a reforma tributária, ela vem de simplicidade, mas entrega complexidade. Ela tem um discurso que tudo vai ser muito simples, mas na prática está sendo tudo muito difícil. E esse discurso da não comunidade plena, tudo que você comprar vai dar crédito, ponto, acabou, é simples assim. Comprou, dá crédito e não tem mais nenhuma exceção. E, na prática, é totalmente diferente disso. Embora existe, sim, uma simplificação de conjunto de legislação e várias variáveis, porque nós temos só 2 regulamentos, mas a operacionalização disso ela traz uma certa complexidade. É aí que eu quero passar a palavra para a Rosana, para explicar o porquê a informação do fornecedor e a informação de NCM de material continua sendo tão relevante, ou até mais relevante em alguns casos, quando a gente está falando de reforma tributária. Bom dia, pessoal. Bom, como o Gia já externalizou, né, é um tema bastante complexo, é a maior mudança que nós temos aí nos últimos 50 anos, né, e é algo que, embora politicamente se possa falar em uma suposta postergação de dados, isso não volta atrás, né, o máximo que nós podemos conseguir é uma postergação. E o ponto crítico da reforma é justamente a mudança de fato gerador, né? Eu saio de tributos, né, lastreados na circulação, na receita, e passo a ter o consumo como fato gerador. Então, isso já é, por si, uma mudança muito significativa, né, que amplia os meus débitos, mas também amplia os meus créditos, né? E nem sempre essa conta vai fechar, nem sempre eu vou ter mais créditos do que débitos, né? E aí é que vem a grande importância, né, dos dados mestres, dos dados cadastrais, né? Porque eu só vou ter uma base de crédito ampliada se eu tiver dentro do meu sistema, dentro do meu RP, uma base cadastral bem higienizada, né? Já começa higienizando para não ter que trabalhar dobrado, né? Então, elimina o que não tem mais utilidade, o que está obsoleto, com o fornecedor com quem não negocia, cliente para quem não vende mais, produto, né, que não tem mais operacionalização, e vai passar a trabalhar com aquela base já saneada. Mas essa higienização, ela a gente não pode mais nem falar num termo de higienização, né? Porque eu conversava com o Jean ontem e ele falava para mim, a gente não tem mais uma questão de higienização, né? O dado cadastral ele faz parte da governança do crédito, que passa então a ser um crédito financeiro, né? Lastreado no pagamento do fornecedor, lastreado no compliance desse fornecedor. E a reforma traz um ponto crítico também em relação a processos, porque eu não estou mais falando de uma nova nota técnica que entra dentro do meu sistema, eu atualizo, crio o parâmetro e daí para frente eu operacionalizo, né? Não, eu estou falando de uma reforma onde eu tenho que revisitar os meus processos. Porque onde tem nota é muito fácil da gente falar. Onde já tem nota, tinha aqui uma nota fiscal com oferimento de receita, com base de cálculo para PIS e COFINS. Ok, mas onde eu não tenho nota fiscal? Né, eu tenho que mapear esses processos, né, para identificar se eu não tenho nenhuma operação que não era objeto de nenhuma tributação anterior e que passa agora, então, a ser. Então, a empresa ela já tem que se preocupar com esse desenho novo, com esses fluxos. Eu posso ter no meu financeiro, posso ter nos meus suprimentos, né, porque a reforma tributária ela não é exclusivamente da área fiscal. Eu digo que o nome é ruim, porque ela é uma reforma do consumo que envolve toda a empresa. Então, como que isso vai funcionar? Só vai funcionar, né, e trazer resultado para a tua empresa e não mexer na tua margem, né, que é o grande medo de todo empresário hoje, que com essa reforma, com essa nova tributação, né, que amplia meu crédito, mas também amplia drasticamente o meu débito, porque eu tenho operação de juros e multas tributadas, eu tenho um arrendamento mercantil tributado, eu tenho operações onde eu não tenho o fornecimento oneroso com contrapartida financeira, mas eu tenho um ganho econômico, como é o caso da permuta, que é tributado. Então, onde mais que eu posso ter na minha operação, né, uma situação tributada?
né? Então, eu já tenho fatos geradores novos que requerem mapeamento. E aí eu preciso, né, que tudo que está cadastrado no meu sistema já esteja bem higienizado, bem saneado e com as classificações corretas, porque uma classificação fiscal hoje incorreta, ele pode impedir que eu tenha o meu crédito. O meu crédito não sou mais eu que faço lá na minha FD a apropriação e um ajuste, né? Eu tenho um crédito que vai estar habilitado na apuração assistida, de acordo com o que eu cadastrei no meu sistema e também de acordo com o compliance do meu fornecedor, né? Eu preciso, futuramente, quando o split payment estiver vigente, eu também vou necessitar que não somente a empresa adquirente pague, né, o valor do fornecimento para aquele fornecedor, mas também precisamos que ele esteja de acordo aí com o compliance financeiro dele, para que a gente, então, possa ter uma apropriação do crédito, né, que não sou eu que escolho, ele vai estar lá disponível ou não na minha apuração assistida. Então, a grande dor é essa, né, manter dados bem cadastrados no RP e assertivos, né, porque dessa classificação fiscal é que vai depender meu crédito, do meu cadastro também do meu CNPJ, os meus quinais estarem corretos, mas também do compliance do meu fornecedor. E aí o Jean vai explanar mais um pouquinho sobre isso. Tivemos primeiro um desafio técnico, a apresentação, mas agora está no ar ali. Bom, pessoal, e o que a gente quer traduzir com isso em termos bem práticos? Nos projetos, nós tínhamos um desafio. Era saber qual que é o regime tributário de todos os fornecedores. Quando eu tenho 10 fornecedores, ok, simples. Mas quando eu estou falando de 30 mil fornecedores, quando eu estou falando de 10, 20, 30 mil SKU, será que eles têm alguma exceção? Porque quando a gente olha com um pouco mais atenção à lei, eu vou só pular um slide aqui, a gente vai descobrir o quê? Que a lei complementar e o decreto, eles têm inúmeras exceções a nível de NCM. Inúmeros regimes que a operação precisa ser analisada para eu identificar se eu tenho crédito pleno ou não. Por exemplo, se eu estou falando num setor de restaurantes, onde eu tenho uma cozinha central, eu vou enfrentar uma matriz tributária de um cardápio que antes eu não tinha, porque eu tenho itens de cesta básica, itens com alíquota reduzidas, itens que eu vou tributar cheio, e quando eu faço um mix disso, se a depender como esse item é entregue, ele vai ter uma tributação ou outra tributação. Então, nós começamos a enfrentar esses desafios, querem entender do cenário do cliente se, de fato, teria alguma exceção na tomada do crédito ou na tributação efetiva dessa operação. E, quando eu falo do meu fornecedor, ele é do simples. Quanto que isso representa na minha operação? Ele vai migrar para o lucro real, para o presumido, ou por simples híbrido, ou por um lucro real? E aí tem uma questão mais crítica ainda, que é o famoso split payment, que se ele não pagar, eu não tomo crédito. Mas o fato do meu fornecedor ser do lucro real ou presumido não garante que eu vou ter o direito a esse crédito. Porque até então a nota chegou, independente como a nota chegou, eu escrituro e tomo crédito. E quem garante que, de fato, o fornecedor ele é um bom pagador de impostos? Quem garante que, quando virar 2027, boa parte das minhas compras é de um fornecedor que ele não está pagando os seus impostos, ele está deixando cair em dívida ativa, e vai lá, parcela, negocia, ou seja, ele não paga o imposto, e aí eu, na ponta aqui, não vou tomar o crédito. Quanto que isso vai representar no meu custo efetivo? Então, eu tenho vários problemas a serem analisados, e uma variedade de fornecedores. Então, esses dois problemas nós tínhamos que resolver nos projetos. Tá? Então, bom, aqui, como eu já citei ali, então, isso aqui é só ilustrativamente, mas foi muito mais que isso, foram mais de 10 projetos que a gente fez nessa abordagem aqui. Então, aqui é só um exemplo. Então, vou pegar um caso lá, mais de 30 mil CNPJs, e um ponto bem interessante, que quando a gente usava muito a análise da tabela, vou citar LFA1, de fato, quanto que eu tenho de dados nessa tabela? 50, 60, 100 mil dados, porque eu estou falando de uma empresa de muitos, né, de um ciclo de vida muito longo. Mas você vai lá na base, ativo na base, que de fato tem operação com a empresa, era metade disso. Então, tinha muito dado lá que era inútil para a análise. Então, tivemos que separar do que, de fato, tinha movimentação. E o mesmo olhava aí para os SKU, para os materiais. E qual que é o problema e uma nova administração disso a reforma traz? Eu cadastrei meu fornecedor uma vez, no modelo atual, enfim, depois não olha mais isso. E assim como muitas das vezes as NCM das minhas compras, das minhas vendas. E a gente percebeu que esse olhar, se ele continuar acontecendo com a advento da reforma, nós vamos ter muitos problemas, e foi esses insights que a gente foi obtendo, de fato, analisando esses dados que antes não eram tão analisados assim. Bom, a título de curiosidade, então, a gente
pegou as informações, isso, claro, é uma média, confrontou com todas as bases oficiais, e o indicador que nós encontramos que, em média, de todos os clientes, 70% da informação que eu tinha no cadastro de fornecedor, quando eu confrontava com as fontes oficiais, estava divergente. Aí tinha algum tipo de divergência. A mudança da situação do fornecedor ela é muito dinâmica. Para um caso em específico, tá, nós fizemos uma análise de como estava o status dos fornecedores, e nós temos uma linha de corte, só para a gente entender a movimentação, de quanto que havia mudança na situação do meu fornecedor. Aí teve um caso de um cliente que nós analisamos uma base só 2026. Em 2026, a situação dos fornecedores teve mais de 300 alterações no cadastro do fornecedor, em relação ao que eu tinha anteriormente. O que é essa alteração, Jean? Fornecedor que estava ativo, estava inapto. Fornecedor que não foi cadastrado, estava no simples, deixou de ser simples. Aí por vários motivos. Tá? E quando acontece o fornecedor baixado, ele é uma situação bastante perigosa, que tem vários motivos para uma empresa ela ser baixada na Receita Federal, por inaptidão, suspensão, a própria Receita ir lá e cancelar, tem CNPJ cancelado. Mas o mais curioso é que eu vou pegar um item aqui, que acho que esse é o item que mais chama atenção. Quando, de fato, nós confrontamos a base de fornecedor com a base da Receita Federal, com a movimentação efetiva, o que nós descobrimos? Várias escriturações de nota fiscal para CNPJ baixado. Aí você, não, mas não pode, não posso movimentar uma nota fiscal para CNPJ baixado. O que acontece na prática? Isso não é um, dois, são vários clientes. Você cadastrou o fornecedor no teu SAP, tem lá o ID do parceiro, um CNPJ. Depois, esse fornecedor, ele baixou aquele CNPJ. Ou aquele CNPJ, ele sofreu uma incorporação. E quando você continuou operando com esse fornecedor, você continuou fazendo pedido de compra para o mesmo código de parceiro. O que o SAP vai puxar para a tua nota fiscal, e se você tem um SAP integrado, com uma solução fiscal integrada ao SAP, o que vai ir para os SPED, para o C170 do SPED, não é o CNPJ da nota fiscal que foi emitida, é o CNPJ que está vinculado ao ID do parceiro no cadastro do fornecedor. Nós encontramos em várias empresas milhões de movimentações que, na visão do fisco, estavam acontecendo para CNPJs baixados, CNPJs irregular, CNPJs inaptos, CNPJs cancelados. E, em alguns casos, para CNPJ inexistente. O que eu quero dizer com isso? Você foi lá, cadastrou o fornecedor e digitou o CNPJ. E não validou esse CNPJ. E começou a movimentar pedido de compra no SPED, escriturar nota fiscal, e nas informações do SPED, puxando aquele CNPJ. E quando nós fomos consultar o CNPJ na base da Receita Federal, o CNPJ era inexistente. Então, olha o quanto de desafio eu começo a identificar. Aí, beleza. O meu fornecedor, que é do Simples, é muito simples, né? Ele vai migrar para o regime híbrido. E eu não estou falando de um caso isolado, estou falando de vários cenários. Quando nós olhamos a movimentação efetiva do meu fornecedor, que é Simples, para o meu CNPJ, só o que eu comprei do fornecedor do Simples estoura o teto do Simples. Eu estou falando de uma empresa que ela só pode vender 4 milhões ao ano, e só para mim, o meu fornecedor, eu comprei dele mais de 10 milhões. E se eu pegar o cadastro desse meu fornecedor e consultar na base da Receita Federal, ele está como Simples Nacional. O que isso quer dizer? Que a maior parte do que ele faturou para mim, ele não declarou no PGDAS. Então, esse fornecedor não tem como ele encontrar outro regime para ele, porque ele trabalha com sonegação. E eu, como comprador dele, né, eu tenho uma responsabilidade solidária. Então, a gente começou a identificar e assim, minha formação é contábil, eu sou da área tributária, embora eu estou no SAP há mais de 15 anos, enfocado mais em projetos de SAP. Antes eu fui auditor de que a gente chama de Big Four. Né? Eu nunca tinha feito essa análise, nenhuma empresa fez esse estudo de movimentação dos meus fornecedores e regularidade fiscal. Aí, o outro desafio. Beleza, então a gente começou a encontrar muito problema em vários projetos. Mas, Jean, eu tenho o fornecedor que é do lucro real presumido, aí você não vou ter problema não, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Né? Nós tivemos um desafio que era tanto tecnológico quanto operacional. Como que eu identifico se ele é um bom fornecedor? Então, nós criamos, depois eu vou explicar o que a gente criou, uma solução em que nós fazíamos várias consultas em várias CNDs do fornecedor,
e criávamos um ranking de conformidade fiscal desse fornecedor. Então, nós identificamos que muitos dos fornecedores que eu estava comprando, o lucro real, que é imprescindível para a minha operação, a gente classificou, ele estava como ruim nessa classificação. Porque ele tinha um monte de dívidas com FGTS, um monte de CNDs, o cara não pagava imposto. Ou seja, se 30% da minha produção depende desse fornecedor, eu não vou ter o crédito disso que hoje eu tenho, porque esse meu fornecedor, ele não paga os seus impostos. E como que ele sobrevive? Ele sobrevive, né? Vai lá negociando, né? e deixa esse negócio, vai rolando a dívida, né? Espera um refis da vida e consegue sobreviver assim. E isso não é algo, né? No Brasil isso não acontece, né, da empresa não pagar imposto, né? Só na Suíça. Então, começamos a ter esses desafios. Aí tem um modelo, não sei se vocês... Qual que era a ideia também dessa análise? Os nossos clientes, eles queriam ver se eles iam aplicar o RAD. Alguém já viu esse termo, o RAD? Da reforma tributária? Você explica rapidinho para nós, o RAD, pessoal. O fisco, ele não é tão ruim assim ao ponto de nos deixar refém, né, de um fornecedor que está inadimplente com ele. Então, visando esse cenário que o Jean comentou, onde a gente pode ter um fornecedor que não está compliance, ele dá a possibilidade para o adquirente, né, realizar a liquidação do imposto e garantir o crédito de IBS e CBS. Então, é isso que é o RAD, né? É o recolhimento antecipado pelo adquirente, que faz o pagamento, então, diretamente, né, para o fisco. No momento em que ele faz essa liquidação, esse débito, né, do contribuinte, que é, então, o fornecedor dele é baixado, né, e o crédito, né, entra para a Receita Federal ou para o Comitê Gestor do IBS, e automaticamente ele é liberado dentro da apuração assistida. Então, essa é uma possibilidade que existe, mas não é um problema e não é, porque fiscalmente vocês podem fazer, né, a legislação permite, enfim, é uma possibilidade que pode até ser negociada, né? Mas ele tem uma complexidade em ser utilizado também, porque se não houver uma previsão contratual, você não sabe, às vezes, pode até ser o fornecedor mais bem relacionado com vocês que vocês têm, mas vamos supor que ele entre numa liquidação judicial e amanhã depois ele vem dizer, não está no contrato, enfim, você não podia ter me pago o líquido, eu queria o bruto. Então, você acaba saindo da seara tributária e também, se você lida com um fornecedor não compliance, né, já entrando até num litígio aí que já é contratual e não é mais tributário. Por isso, esse enfoque, né, muito forte na questão de trabalhar com fornecedor compliance, né, para que vocês consigam realmente garantir o crédito lá na apuração assistida. Então, pessoal, diante dessa explicação, basicamente, sim, você pode recolher o tributo no nome do teu fornecedor, mas você pode também, lá na frente, arrumar um grande problema, porque todas as empresas no Brasil trabalho, parte do seu caixa é um caixa tributário. Se você pegar lá as DFP, que são as demonstrações financeiras de todas as empresas da Bolsa de Valor, quanto que elas têm de caixa? Parte do caixa que as empresas têm, de todas as empresas brasileiras, não é dela, é do fisco. Porém, o imposto ele paga no 20º dia do mês subsequente, via de regra. Ou seja, a empresa trabalha com 50 dias com um valor em conta, pagando, negociando, que não é dela, é do fisco. Então, você não pode tirar arbitrariamente, se você tirar isso do teu fornecedor, você pode ter um problema em outra esfera, por isso tem que ser negociado. Bom, então a gente tinha esse desafio, de fato, de olhar, mas não dava para fazer isso manualmente. Não tinha como fazer isso na mão, precisávamos de soluções, de tecnologia, de sistemas, de recursos. E tem um outro tema aqui que eu não explorei muito, que é a parte aqui das NCMs, e até o tempo ali tem que cortar um pouco. Mas a NCM não vai, tudo que a empresa vende, tributa, beleza. Aí a gente começou a fazer algumas análises. Você tem a famosa nuvem soberana, a apuração assistida, os seus dados vão ser enviados para lá e vai ter um recálculo. E qual é o dado que eu estou fornecendo? A NCM. Aí, por exemplo, nós tínhamos caso que a NCM, que estava na nota fiscal, era a NCM de água, uma água, né? Mas o produto era totalmente diferente. O que isso quer dizer? Eu tenho o meu imposto escriturado, quando eu emitir essa nota lá na apuração assistida, na nuvem soberana, ele vai recalcular com base na NCM que está na nota fiscal.
E isso vai gerar uma série de inconsistência. E esse é um ponto que até o Vinícius vai falar sobre a apuração assistida, que todo mundo diz assim, ninguém vai precisar apurar tributo. Isso não é uma verdade. A responsabilidade é da empresa apurar e pagar. O governo ele vai fazer uma pré-preenchida. E é uma apuração virtual e não real. Reforma tributária é sobre consumo. O XML emitido para o teu CNPJ e um XML teu emitido contra outro não quer dizer que o consumo aconteceu. Reforma tributária sobre consumo é de fato, eu recebi esse item, a quantidade que eu recebi efetivamente é o que está nesse documento fiscal? Não é. Então, tem um evento de ajuste disso. Então, eu vou deixar de olhar para o documento fiscal e eu vou olhar para a operação real. Eu vou olhar se foi entregue, eu vou olhar se o estoque foi recebido. Então, é um discurso também para simplificar o que, na verdade, vai ficar mais complexo. E aí nós vamos ter um problema, essas divergências vão gerar a divergência entre o que eu tenho no meu RP e o que eu tenho lá na nuvem soberana, lá na apuração assistida. Isso vai gerar problema de conciliação. Aí, se perguntar para as empresas, como que é a conciliação? Aí, tenho certeza que todas as empresas vão responder, não, conciliação é a coisa mais simples que tem de fazer. A conciliação é que tudo está corretinho. Então, nós temos um grande problema com conciliação de divergência entre o que estou registrado aqui e o que o governo está reconhecendo por problemas aqui com as minhas NCMs. Tá? E por que corre problema de NCM na SAP? E aí, outro problema que a gente começou a identificar. Eu tenho a NCM do cadastro, eu tenho uma NCM que está no pedido, eu tenho uma NCM que está na nota fiscal. Na NFL1, lá no campo código do controle, às vezes dá uma NCM que é diferente do que está no cadastro do material, que é diferente da que está no XML. Então, eu tinha 3 universos para tentar entender aonde está a NCM correta. Então, nós tínhamos o desafio também de resolver isso por uma quantidade absurda de SKUs. Tá? Então, tivemos que encontrar solução para todos esses problemas que nós identificamos com um número bem expressivo aí de clientes e volume de dados bastante expressivo. Tá? Então, nós criamos 2 soluções, que nós chamamos uma áspide, questão que é um escudo, e outro datas. Né? Aí era a junção do nome da empresa com dados. Bom, e qual que é o objetivo? O áspide é eu saber quem está vendendo, ou seja, de quem eu estou comprando. Então, e o outro é o que está sendo comprado, ou o que eu estou vendendo. Nosso desafio era, de fato, responder essas 2 perguntas. Eu sei, de fato, quem eu estou comprando? Eu sei o que eu estou comprando? Ou eu sei o que eu estou vendendo? Bom, então, nessa solução, nós integramos, né, primeiro tem uma parte web, enfim, um repositório, em que eu consigo conectar com todas as fontes públicas e disponíveis de dados. Então, a API da Receita Federal, a API da Cefaz, da Serpro, a gente usa ali uma API da Serpro, e também outros tipos de informações, como, por exemplo, CNDs. CNDs de todas as naturezas. Aí tinha um cliente que ele chegou assim, não, mas se eu não encontrar nenhuma CND positiva, né, que ela tem que ser negativa, mas eu estou desconfiado como fornecedor, tem alguma outra forma? Aí a gente conectou isso ao próprio Serasa, ou seja, o fornecedor, ele não tem problema de pagar tributo, mas ele tem problema de pagar conta. Então, isso nós atribuímos um ranking, uma nota para esse fornecedor. Olha, tributo ele paga bem, mas conta ele paga mal. Aí, e outra questão que no áspide é assim, às vezes eu tinha 10 mil fornecedor em quantidade, mas, na verdade, era muito CNPJ de filial. Eu era refém de um grupo econômico. Então, quando nós fazíamos isso, de identificar se a minha cadeia de suprimentos é um grupo econômico, a gente reduzia substancialmente a quantidade de CNPJs. E aí, com a solução, a gente descobriu outra situação. Eu tinha fornecedores diferentes, não era o mesmo CNPJ raiz, mas era o mesmo grupo econômico. Mas como que vocês fizeram isso? Aí, com base na API da Receita Federal, nós buscamos os quadros de sócios das empresas, na base dos fornecedores do nosso cliente, e identificamos qual que é o vínculo societário entre essas empresas através dos sócios que elas têm em comum. E aí, pasmem, essa base reduzia significativamente. Ou seja, eu estava comprando CNPJs diferentes, mas os donos
das empresas eram os mesmos. Então, o risco... E aí, o que acontece? A empresa A estava certinha, mas a empresa B estava toda irregular. Então, no grupo econômico, ainda que não compartilhado da mesma raiz de CNPJ, eu estava com um fornecedor extremamente problemático, um risco para que, em janeiro, eu tenha uma grande surpresa ali com o meu custo tributário. E o que era simples acabou ficando muito mais complexo. Bom, então, essa parte, a tela aqui ficou ruim, então nós temos uma integração aqui direta na SAP, um painel, em que eu rodo a aplicação e aí vai trazer todas as divergências que eu tenho do meu CNPJ, do meu cadastro fornecedor, com a base oficial da Receita Federal. Aí a gente consegue criar também... Nossa, ficou muito ruim aqui. Aqui que seria a relação de CNDs que eu posso criar, e eu, de acordo com esse estudo que é feito, determinar o que eu quero colocar como peso. Eu entendo que a CND, se ele tiver irregularidade previdenciária, é a maior nota, é o detrator da nota, então a gente consegue pontuar e criar esse ranking aqui, tanto dentro do SAP quanto na aplicação na nuvem. Tá? Bom, e com isso a gente consegue ter vários resultados, insights. Então, isso é também estratégico, não só... Aí, na prática, o que a gente está vendo aqui, realmente, não é discurso de consultor, não é discurso para ficar bonito, falar sobre reforma tributária, que reforma tributária não é tributos, reforma tributária é operação, é negócio, é compra, é venda, é muito mais do que uma nova alíquota lá no XML. A complexidade é muito maior. E, se a gente olhar com um olhar assim de quem está aberto à mudança, eu posso trazer muito benefícios aqui em relação ao meu compliance, processo de compras, a governança, enfim. Bom, quando a gente fala das NCMs, lembra lá que eu comentei, nós tínhamos 3 fontes de dados, e muitas das vezes a própria NCM a NCM da nota fiscal que eu comprei, ela estava totalmente errada. Como que nós fizemos isso? Aí, ainda bem que a gente vive na era de IA, né? Que aí é muito mais fácil fazer isso. Então, nós treinamos lá um agente de IA. Então, são 19 agentes que nós temos, um motor de determinação de NCM, onde que nós pegamos a base, de fato, do SAP, a MARC, a tabela lá de dados, a LFA1, a parte de XML, confrontamos tudo isso, e aí, alguns casos mais complexos, nós pegamos o apontamento de produção, identificamos itens que são apontados para determinar a NCM mais plausível para a NCM do item que eu vendi, efetivamente, do item de produção. Então, tem uma análise se a NCM na compra está correta e a outra análise que a NCM da venda está correta, além de todos esses confrontos. E o que acontece aqui? Então, nós temos também ficou toda a base comparada, todas as fontes de dados, a NCM que tem cada uma delas, a crítica, e depois é gerado um parecer técnico, porque, dentro daquele cenário, aquela NCM foi, a gente chama de NCM vencedora. A gente tinha a opção de, o mesmo cenário, ter 4, 5 NCM diferentes. E aí era gerado um parecer, para o usuário analisar, em conjunto com o usuário, a gente definia qual a NCM que, de fato, ia ser determinada para aquela operação. Tá? E um projeto que foi bem interessante, porque a gente acabou envolvendo compras, produção, se tornou muito... De fato, a gente começou para ver na prática que a reforma tributária saiu da TI, saiu do fiscal. A gente começou a falar com produção, com compras, foram uns projetos bem interessantes. Tá? Então, basicamente, como funciona, né, o cadastro SAP, XML da nota, descrição técnica, grupo do material, toda a base legal, e tem esse motor, que é a nossa ferramenta para determinar ali qual seria a melhor NCM da operação. Tá? Bom, enfim, só então o resumo, né? Aqui é a governança de fornecedor, governança de materiais, regime tributário, NCM, situação cadastral, regularidade, tratamento tributário, aqui score por fornecedor e inteligência artificial para determinação de NCMs. Bom, pessoal, eu corri aqui, falei muito rápido, porque é muito assunto para pouco tempo, né? Mas... O bom é que reforma tributária, quem não gosta do tema, sinto muito, vai durar mais alguns anos ali. Todo evento que você for, vai ter alguém enchendo o saco, querendo falar sobre reforma tributária, porque é importante, e sendo o cavaleiro do apocalipse, anunciando o caos, se você não fizer nada. Porque, na prática, tende a ser, se nós não fizermos nada. Mas tenho certeza que todo mundo que está aqui está atento quanto a esse tema. 3 minutos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês aí.
para pergunta, agora não dá mais. Mas se alguém tiver, pode procurar por vocês, né? Muito obrigada, viu? Pessoal, Se alguém tiver alguma pergunta, também alguma dúvida, nós estamos no stand bem aqui em frente, tá? Quiserem conversar sobre isso, sobre reforma um pouquinho? eu que agradeço. Pessoal, queiram me desculpar, mas eu comi uma bola aqui, que a palestra da Renata ela vai acontecer às 10h40 e não às 9h40, como eu mencionei. Desculpa. E como eu sou muito legal, a gente tem um coffee agora para vocês. Então, ó, rapidão, vocês podem descer, é só sair daqui da sala, descer as escadas. Então, vocês têm até 10h40. Pessoal, aproveitem esse momento para já comprar e garantir o almoço. Já está liberado, tá? Então, pode comprar o almoço. Oi? Lá embaixo. Bora lá? Voltem rapidinho, 10h40, por favor.